Sem dúvida nenhuma, a redução da maioridade penal é um tema muito discutido e abrangente em nossa sociedade, uma vez que este está presente em todas as camadas sociais. Buscamos trazer de forma imparcial argumentos pós e argumentos contra em relação a esse tema, para auxiliar a população a ter um senso crítico em relação ao tema proposto. Bom, trabalhando mais a fundo o tema da redução da maioridade penal, nós iremos perceber que ele começou a ser tratado no ano de 1999, quando o senador José Roberto Arruda propôs o primeiro projeto de emenda à Constituição, ou seja, a PEC 20, no qual ele queria a redução da maioridade penal para os 16 anos de idade. Tratando também da atualidade, nós iremos perceber que houve a negação da PEC 33, no qual foi rejeitada por 11 votos a 8 pelos senadores do Congresso Nacional. Percebemos aí que a redução da maioridade penal ela irá ser embasada principalmente em crimes hediondos, ou seja, aqueles crimes cometidos contra a vida. Fazendo uma breve explanação a respeito sobre esse tema em relação ao mundo, nós iremos perceber que, se tratando de continentes, a América do Sul ela tem uma média aí de 18 anos. No continente europeu, a média de idade em relação à responsabilidade de crimes trata-se dos 15 anos. Na África, o jovem, ou seja, a criança, ela pode responder criminalmente a partir dos 7 anos de idade. No continente asiático, também a partir dos 7 anos de idade. Bom, passaremos agora a ver argumentos pós e argumentos contra em relação a esse tema. Em relação ao tema da redução da maioridade penal, muitos são os argumentos pertinentes a favor. Um deles é que o jovem de 16 anos já pode votar, já pode casar, já pode contratar, então por que não responder pelos seus crimes? A impunidade é um problema muito grave também a respeito desse tema, pois o jovem fica inibido ao cometer crime, não pensa duas vezes antes de cometer crimes bárbaros também, justamente pela sua pena que é branda. E através disso, traficantes também utilizam destes para servir de buchas, pois tendo em vista a promessa de uma vida melhor, de ostentação, eles acabam se inibindo e não tendo medo de cometer crimes que um adulto jamais cometeria, pois sua pena é muito mais elevada do que a deles. Outro problema bastante pertinente são os ativistas de direitos humanos. Eles defendem o direito desses bandidos, desses menores infratores, e esquecem da família que foi vítima, que esses sim mereciam ter seus direitos defendidos. E isso não acontece. O menor infrator, ele não respeita o direito de vir, não respeita o direito de propriedade e tampouco o direito à vida. Outro problema bastante pertinente a esse tema é a desigualdade. Quem é contra fala que a desigualdade é um dos motivos causadores desses inúmeros crimes. Mas a desigualdade mesmo está naquele jovem que veio de periferia, que é de origem humilde também e que opta por uma vida digna de trabalho e acaba sendo vítima desses menores infratores. Resumindo, 78% da população brasileira grita, anseia pela redução da maioridade penal. E os senadores, que estão lá para representar os anseios do povo, não estão fazendo o que lhe foi cabido. Estão votando contra. A última votação foi de 11 a 8. A maioria daquelas pessoas que são a favor da redução da maioridade penal tem como argumento o alto índice de reincidência dos jovens que estão cumprindo medidas de ressocialização. De 60 mil que estão cumprindo essas medidas, 14 mil estão em regime fechado e o resto em aberto. E os que cometem crimes mais pesados, como homicídio e latrocínio, estão internados. A Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente diz que 70% desses jovens voltam a cometer os crimes, ou seja, tornam-se reincidentes. E isso vai contra o que está imposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação brasileira, ela diz que o jovem deve ser tratado diferente do que é maior de idade, porque não tem capacidade mental de compreender os seus atos ilícitos. Porém, com a redução da maioridade penal,
só vai ser relevado os crimes hediondos. E com isso, só vai preso se for comprovada a capacidade mental dele de compreender sobre os seus atos. Caso aderida à redução da maioridade penal, esses jovens que cometem atos ilícitos serão encaminhados para instituições que não estão preparados para recebê-los. Sabemos que o nosso sistema penitenciário é ineficiente e, levados para essas instituições, será impossível sua reeducação. Uma vez consolidada a redução da maioridade penal, fará com que o Estado fique isento de suas obrigações com a juventude. Além do mais, estarei ferindo um direito fundamental que está previsto na nossa Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. O Brasil não investiu em políticas para garantir às crianças, aos jovens, o pleno exercício de seus direitos, e isso ajudou com que eles se encaixassem na criminalidade. Deve-se mencionar ainda a ineficiência do Estado para emplacar os programas de prevenção à criminalidade e de assistência social, junto às comunidades mais pobres, além da deficiência generalizada no nosso sistema educacional. Vivemos em um país em que a má gestão de programas sociais e educacionais, pouca oferta de lazer nas periferias, lentidão de urbanização nas favelas e muito mais. Dessa forma, a educação é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão. No Brasil, muitos jovens pobres são excluídos desse processo. E punir esses jovens com cárcere não é a solução mais correta. O Estado deverá investir em educação. Essa será a medida satisfatória. Bom, a respeito da redução da maioridade penal no Brasil, antes de ser tomada qualquer decisão, deve-se levar em conta um critério muito importante, que pode ser considerado como uma saída para esse impasse, que é a alteração da pena para o jovem no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para o tempo de reclusão para crimes hediondos, crimes de estupro e crimes de latrocínio. Essa seria uma das saídas para que a Constituição, o artigo 228 da Constituição, não seja alterado através de um projeto de emenda. Outro critério que deve ser observado é a questão da problemática envolvendo a infraestrutura das casas de detenção no Brasil. Nós sabemos que são recorrentes casos de revoltas em presídios, casas de detenção para menores, e não adianta simplesmente procurar uma solução no âmbito legislativo sem que a infraestrutura dos presídios, nas casas de detenção, sejam favoráveis à aplicação da norma positivada. Então, não adianta pensar em uma redução sem uma melhora na infraestrutura das casas de detenção. Nesse momento, passaremos a ouvir a opinião do público acerca desse assunto. Bem, eu sou contra a redução da maioridade penal. Não é resolvendo o problema de diminuir a idade que a gente resolve o problema da violência. A gente vai resolver o problema da violência com muita oportunidade para os jovens, para os adolescentes, com muita formação e muita educação. Se a sociedade tem como ocupar os jovens não vão cometer delitos ou violência. Portanto, não vai resolver o problema de reduzir a idade por conta dos problemas que estão acontecendo na sociedade se a gente não consertar a própria sociedade. A violência é um problema social e ela não é porque a pessoa tem uma idade X que comete a violência. A violência é um problema social, econômico que o país enfrenta e, portanto, a sociedade precisa enfrentar esse problema resolvendo os seus problemas, não transferindo o problema para um adolescente que comete um delito. Eu sou a favor. Por quê? Porque a pessoa que já tem 16 anos já pode votar, Isso. entendeu? Já é ciente dos seus atos. E principalmente nos dias de hoje, né? Que é tudo globalizado, tudo informatizado. Eu acho que a pessoa que tem 16 anos já tem
capacidade suficiente de responder pelos seus atos. Eu acho assim, que se o filho erra, ele tem que pagar pelo erro, não é o pai, que é errado. O pai está lá trabalhando, né? E o filho faz uma coisa e o pai ir para cadeia por um filho. Não, ele tem que pagar o preço, é ele. Bom, a nossa opinião é contra a redução da maioridade penal, porque ela não vai reduzir a criminalidade, ela só vai fazer com que aumente. E que o foco em si seria a ressocialização dos indivíduos, a reeducação, porque não adianta você prender e não dar a ele o direito de ressocializar, isso não vai resolver a questão de pena, só a aplicação de pena não é o suficiente. Além de que não dar o direito de ressocialização, ele ainda ia causar uma superlotação dos presídios. E como como eles são menores e estão ainda com a mente em formação, eles vão ser muito influenciados e podem até virar criminosos maiores no futuro. Primeiro, sou contra, pois não acredito que com a redução se resolva o problema da violência ou da criminalidade no nosso país. Na verdade, é uma forma do Estado tentar punir mais, uma maior gama, aumentar a população carcerária e não resolver o problema social que é a violência e o crime. Sou contra. Primeiro a gente tem que colocar numa ótica o seguinte: o presídio ele é conhecido por toda a sociedade como a escola do crime. É bom colocar isso, afastar isso um pouco das normas e da Constituição e pensar o seguinte: se o presídio é a escola do crime brasileiro, como é que a gente vai colocar pessoas jovens lá dentro? Pessoas com uma mente que rapidamente vão ser influenciadas exatamente pelo crime. Então é preciso ver por essa ótica. E o seguinte, a gente tem que analisar que a sociedade brasileira não é educada. A sociedade brasileira, vamos dizer que ela está começando a entrar na juventude, na puberdade. E uma sociedade não educada, quando a gente passa, por exemplo, a reduzir a maioridade penal, todo jovem lá no crime, na favela, ele vai ter que, ele será influenciado a entrar no mundo do crime. Por quê? Porque a sociedade ela não é educada, porque o Estado ele não faz o dever dele, que é educar, da educação. Então ele vai entrar cada vez mais jovem no crime se a gente começar a reduzir isso. Então eu sou totalmente contra. É preciso ter para a gente poder pensar nisso, é preciso que tenha toda uma reforma do sistema penitenciário, uma reforma educacional. É preciso que até nós mesmos, da sociedade, pensemos diferente e nós mudemos. Rapaz, eu sou contra. Porque o problema não está nisso, né? O problema não está na redução. O problema está bem abaixo disso, na formação do ser humano, né? E o governo falha nesse aspecto escolar, profissional, né? Quando ele sai do ensino médio para ter uma profissão. Então tem que começar de baixo, valorização do professor, para depois você querer mudar lá em cima. Você não pode tratar o adolescente como um objeto, né? Tem que ser uma situação de proteção de um ser humano. Tranquilo, eu acho que, assim, a questão da razoabilidade mesmo, de ser contra, porque o problema em si não está na punição, e sim na base, a questão da própria educação, não só dentro do colégio ou faculdade, ou seja, o que for, a questão da educação nas instituições de ensino, mas na questão também familiar. Tem que ser feito esse trabalho mesmo de socialização para reeducar esse pessoal e evitar que sejam cometidos delitos por esses menores, para que não venha a sofrer esse tipo de sanção. A questão é realmente a educação. E envolve também uma vasta gama, mas que a gente poderia discutir num tempo mais adequado. E aí, você é a favor ou contra?